Abra sua Bíblia comigo em Lucas, capítulo de número 15. Lucas, capítulo de número 15. Eu quero ler com você o verso de número 25. Lucas, capítulo 15, nós vamos ler a partir do verso de número 25. Quem achou, diga, eu amo a Bíblia. Eu amo a Bíblia. Quem não achou, diga, eu também. Lucas 15, verso 25. É um texto bastante conhecido de vocês. Diz assim, o filho mais velho estava no campo e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. Este lhe respondeu, teu irmão voltou e teu pai matou o melhor bezerro, pois o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não quis entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. Ele, porém, respondeu ao pai, há tantos anos te sirvo e nunca desobedeci uma ordem tua. Mesmo assim, nunca me deste um cabrito para eu me alegrar com os meus amigos. Chegando, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com prostitutas, mataste para ele o melhor bezerro. Mas o pai lhe disse, filho, tu sempre estás comigo, e tudo o que é meu é teu. Mas era justo festejarmos e nos alegrarmos, pois esse teu irmão estava morto e reviveu, havia se perdido e foi achado. Feche seus olhos. Papai, nós queremos muito ouvir tua voz, papai. Nós queremos muito ser ministrados por ti nessa noite. Pai, a tua palavra é perfeita, papai. O teu Espírito Santo é perfeito, Senhor. Então o único que pode atrapalhar hoje aqui sou eu, Pai. Então não me deixe, Senhor, atrapalhar o que o Senhor vai fazer neste lugar, Senhor. Pai, que não seja mais uma noite, que não seja mais um culto, e que não seja mais uma palavra, Pai. Mas que seja um dia de transformação, Pai. Que seja um dia de mudança de vida, Pai. E que daqui a anos, Pai, a gente possa olhar para trás e nos lembrar desse dia que o Senhor mudou tudo na nossa vida, Pai. Faz algo poderoso, grandioso neste lugar. Nos surpreende, Pai. É o que nós te pedimos e já te agradecemos. Amém, Senhor. Essa parábola é a parábola das parábolas. É a principal parábola por ser a maior de todas. É a parábola mais detalhada que Jesus já contou. A parábola que a gente conhece como a parábola do filho pródigo. Se você não a conhece, conta a história de um pai que tinha 2 filhos e um deles, o mais novo, pediu a parte da herança. Pediu para ele, me dá minha parte da herança. E o pai vendeu as suas propriedades e deu a parte da herança que cabia àquele menino. Ele foi embora com aquele dinheiro e ele gastou de forma irresponsável esse dinheiro. E aí uma fome começou naquela região onde ele estava e uma grande crise. Provavelmente a Dilma tinha assumido aquela parte lá. Tô brincando. Brincadeira. Mas aí começou uma crise, uma fome, e aí ele, então, começou a passar fome, e ele foi procurar emprego, mas ele só arrumou emprego para cuidar de porcos. A fome era tão grande que ele desejava comer a comida dos porcos, mas ninguém lhe dava nada, então ele decidiu voltar. Ele volta, e o pai dele o recebe, corre na direção dele, o abraça, o beija, coloca uma capa nele, coloca uma sandália nos pés dele, um anel no dedo dele e manda matar o maior bezerro da fazenda e dá uma festa porque ele voltou. E aí quando o irmão mais velho está voltando, tem esse diálogo, ele percebe que está rolando uma festa, ele fica indignado, não entra na festa e ele conversa com o pai dele, então dizendo, como assim você recebeu o menino que fez tudo errado de volta em casa? Essa parábola, a gente conhece ela como a parábola do filho pródigo. Eu estava lendo um livro, que eu até indico para vocês, chama O Deus Pródigo, do Tim Keller. Ele diz o seguinte, que essa parábola não deveria chamar parábola do filho pródigo. Por quê? Porque quando eu falo para você que o tema da parábola é a parábola do filho pródigo, você já coloca todo o seu foco em quem? No filho pródigo, no filho mais novo. Você fala, a parábola é sobre ele, então você fica de olho nele. Mas na verdade a parábola é sobre os 2 filhos.
Jesus está falando sobre os dois filhos. Os dois filhos são o foco. Na verdade, essa parábola deveria chamar a parábola dos filhos perdidos, porque os dois estavam perdidos. E havia, ouvindo Jesus contar essa parábola, havia dois grupos. Se você ler Lucas 15, verso 1, você vai ver que tinha os pecadores e os publicanos, ouvindo Jesus contar essa parábola. Quem que eram os pecadores e publicanos? Eram aqueles que ignoravam a lei. Eles não viviam debaixo da lei, eles fingiam que a lei não existia, ou eles simplesmente não obedeciam à lei. Eles assumiram publicamente: nós não obedecemos à lei. Ponto. Esses eram os pecadores. Toda vez que você vê lá na Bíblia, aquela mulher era uma pecadora, é porque ela havia assumido publicamente que ela não ia obedecer à lei. Então ela era uma pecadora. Então esse lado aqui da igreja faz uma cara de pecador para eu ver. Muito bom, ficou perfeito. Ficou igualzinho. Aí, só que junto, ouvindo Jesus contar essa parábola, haviam os mestres da lei, os fariseus, os escribas, estavam ouvindo Jesus contar essa parábola. E estes eram os religiosos. Eram aqueles que, contrário dos pecadores, eram os especialistas na lei. E eles eram tão especialistas que eles sabiam todas de cor. As 613 leis que tem ali no Pentateuco, eles sabiam de cor, gente, e obedeciam a todas. Eles passavam o dia meditando na lei e vendo como que eles podiam obedecer tudo. Então havia os pecadores e havia os religiosos. Então esse lado aqui faz uma cara de religioso agora. Boa. Ficou legal também. Então, havia dois grupos ouvindo Jesus. E aí Jesus começa a parábola dizendo que um homem tinha 2 filhos. O mais novo representava os pecadores e o mais velho representava os religiosos. E ele conta essa história para redefinir alguns conceitos da cabeça daquele público que estava ouvindo ele. Aquele público que estava ouvindo ele havia entendido alguns conceitos errados sobre Deus. Ele conta essa parábola para redefinir quem é Deus. Através dessa história, ele redefine o que é pecado, o que é salvação e o que é santidade. Então ele redefine quem é Deus, o que é pecado, o que é salvação e o que é santidade. Então ele começa redefinindo quem é Deus. Quem é Deus, gente? E aí ele começa dizendo assim, que um homem tinha 2 servos. É isso? Não? Está diferente na sua? Que um homem tinha 2 escravos. É isso? Um homem tinha 2 pastores. 2 profetas? Diáconos. 2 diáconos. Presbíteros. Que um homem tinha 2 filhos. Quem é Deus? Cara, se tinha algo na agenda de Jesus, no ministério dele, era revelar que Deus é Pai. Deus é Pai, gente. Um homem tinha 2 filhos. Os discípulos chegam para Jesus e falam: Mestre, nos ensina a orar. Assim como os outros rabinos ensinam os seus discípulos a orar, nos ensina a orar, mestre. Ele fala: tá bom, quando vocês forem orar, orem assim: Pai. E na verdade, a palavra original nem é pai. A palavra original é Abba. E Abba significa papai. Fala comigo, papai. De novo, papai. Papai. Cara, essa palavra pode curar você. Repete comigo, papai, de novo. Sabe qual é a primeira forma, qual é o primeiro nome que você usa para falar com Deus? Qual é a primeira coisa que sai da sua boca quando você vai falar com Deus? Isso revela muito o seu relacionamento com Deus. Porque muita gente começa dizendo Senhor. E eu não estou dizendo que está errado chamar Deus de Senhor. Ele é o nosso Senhor. Mas Jesus nos ensinou a começar a oração dizendo Papai. Diga comigo, papai.
Por quê? Porque pai é a forma que eu falo com o meu pai. Eu tenho 29 anos, meu pai tem 54. Eu falei: "Ei pai, tudo bem? Como é que estão as coisas? Como é que foi a viagem? Tudo bem? Não sei o quê? Tudo bem, pai? Ô pai, pai." Agora não é isso que Jesus está falando. Jesus está falando da relação que o Davi de 4 anos tem comigo. O Davi não me chama de pai. O Davi me chama de papai. E aí, papai? Papai? Papai, posso? Papai, papai, papai. É dessa relação que ele está falando que você precisa ter com Deus, cara. Relação de papai. E, cara, isso pode curar você. Sabe, eu cresci numa igreja tradicional, né? E era uma igreja que tinha bastante questão dos usos e costumes. Então a gente usava sempre a camisa fechadinha, com a gravata, com o terno, né? E eu sou de Bragança, e Bragança é um lugar frio no inverno, né? Então, até beleza, colocava aquele terno, ficava quentinho, né? Era gostoso. Agora, depois chegou um dia que eu fui pregar lá em Belém. Belém do Pará, meu irmão. 40 graus. E os caras estavam de terno e gravata. Aí eu fui em Manaus, 45 graus. E os caras estavam de terno naquele lugar, cara. Aí eu fui no Piauí, Teresina, 60 graus. Ali com o inferno, ali, ó. E os caras estavam de terno. Aí um dia eu falei: "Cara, gente, vamos ter uma conversa séria aqui. Por quê? Por que isso?" Aí os caras: "Não, Douglas, você tem que entender." Ele falou assim: "Olha o que eles falaram para mim. Quando você vai numa audiência com o juiz, você sabia que você não pode entrar de shorts? Pode entrar de regata? Não. Tem algumas audiências que você só entra e ele só te recebe se você tiver de social." Ele falou assim: "Então, se um juiz humano, você tem que entrar dessa forma, e quando você vem para a presença de Deus, como é que você tem que ir?" E foi quando caiu a ficha para mim. Eu falei: "Ah, entendi. Vocês veem ele como juiz, mas na verdade ele é o nosso pai. E diante do meu papai, eu ando de cueca." Gente, eu oro no banho pelado. Por quê? Porque ele é o meu pai. Ele é juiz? Sim, mas esse juiz é o meu pai. Gente, essa roupa aqui, na verdade, é para a gente não escandalizar um ao outro. Porque se eu vim de shorts, a minha canela vai tirar a atenção de vocês. A minha canela é lindíssima. A roupa, nossa, é na verdade para respeitar um ao outro. Mas diante de Deus, Ele é seu pai. Ele te conhece desde o ventre da sua mãe, que você usava terno no ventre da sua mãe. Ele te conhece quando você era um feto. Ele te conhece quando Ele já tinha escrito todos os seus dias no livro dele, antes de você nascer. Ele é o seu papai. Diga: papai. Eu quero te desafiar a mudar o seu vocabulário e começar a sua oração dizendo: papai, papai, papai. Porque a oração diz: Papai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Ou seja, Ele é Senhor, mas esse Senhor é o seu papai, cara. Muda tudo quando você descobre que esse Senhor que manda no universo é o seu papai. Agora, dizer que Deus é o seu pai não era suficiente. Por quê? Porque Jesus sabia que ao falar para você Deus é pai, você na hora ia ligar com quem? Com seu pai. Quando o seu cérebro recebe a informação Deus é pai, então o seu cérebro na hora pega a primeira referência, ele vai no Google do cérebro, digita pai, aí aparece lá a figura do cara que te criou, ou do cara que te abandonou, ou do cara que batia na sua mãe, ou do cara que era ausente, ou do cara que foi muito legal. Aparece lá a foto dele assim, ó, ver imagens. Aparecem as imagens, tem vídeos do YouTube com ele fazendo as coisas. Na hora o seu cérebro puxa a figura de pai que você tem. Então não era suficiente falar que Deus é pai. Jesus precisava dizer que tipo de pai Deus é. Que tipo de pai Deus é. E é um pai diferente
do seu pai. Ele conta que o mais novo chega para esse papai e fala: papai, eu quero a minha parte da herança. E todos os comentaristas que você for ler, todos os teólogos que você for ler sobre esse texto, sabe o que eles vão dizer? Que pedir a herança com o pai vivo era desejar que ele estivesse morto. Então você imagina, esse menino chega diante do pai e fala: pai, deixa eu te falar um negócio aqui, pai. Eu estou aqui por causa das coisas, eu estou aqui por causa da herança, mas o senhor não morre logo. O senhor fica comendo pão sem glúten, fazendo Cooper, não morre. Eu estou ficando velho, eu preciso do dinheiro, pai. Me dá minha parte da herança, eu vou embora. Esse menino desejava que o pai estivesse morto. E eles, os estudiosos da época, do contexto da época, eles dizem que isso era uma desonra tão grande que o pai podia expulsar ele de casa, deserdar ele e, se quisesse, podia agredir ele fisicamente. Diante da lei, ele podia fazer todas essas coisas. E aí, eu fico imaginando aquele grupo ouvindo Jesus contar essa história. O menino chega e fala: pai, eu quero a minha parte da herança. Acho que o grupo fez: meu Deus, ele não fez isso. Agora ele vai apanhar muito. Agora ele vai apanhar muito. Se é igual ao meu pai, ele vai apanhar. Aí Jesus fala assim: e o pai vendeu as suas propriedades e deu para um filho que desejava que ele estivesse morto. Que pai é esse, cara? Eu só sei de uma coisa: não é igual ao seu pai. É um outro tipo de pai, cara, que eu não sei nem se cabe na nossa cabeça esse pai que ele está descrevendo, cara. Aí o menino vai embora e gasta tudo de forma irresponsável. O mínimo que a gente sabe que está escrito ali é que ele se envolveu com prostituição, gastou tudo. Provavelmente com jogatina, com bebedeira, com as drogas da época. Ele gastou tudo a herança que o pai entregou para ele. E aí, quando ele gastou tudo, Jesus, gente, ele sabia contar uma história para provocar. Mas sabia provocar. Por quê? Porque todo mundo que estava ouvindo ali era judeu. E judeu tem um negócio com o porco. Judeu não suporta o porco, porque na lei dele está falando que não pode comer porco. Só que o judeu não é aquele negócio assim: nossa, que vontade de comer esse bacon. Ai, mas a lei fala que não pode. Ai, não pode. Ai, mas que vontade de comer esse bacon. Não, o judeu é tão forte dentro dele que ele tem nojo do porco. Ele tem nojo. É a maior desonra para eles, é o negócio do porco. Por isso que os gadarenos era aquela desonra, porque os caras criavam porcos. E aí Jesus podia falar assim, e o menino entrou numa crise, ficou com fome e foi cuidar de galinhas. Não. E arrumou emprego para cuidar de cavalos. Não. Ele arrumou emprego para cuidar de porcos. Ou seja, ele chegou no nível mais baixo de desonra à sua cultura, ao seu pai, à sua família, cara. Aí Jesus podia falar: e ele ficou com vontade de comer um porquinho? Não. Ele ficou com vontade de comer a comida dos porcos. Jesus estava dizendo: esse menino invejou ser um porco. Ele viu um porco comendo e falou: poxa, eu podia ser um porco, né, cara? Ia estar mais alimentado. O porco está gordinho, eu estou magro pra caramba. Poxa vida, podia ser um porco. Olha o nível que ele chegou de desonra ao pai. E aí esse menino agora, lá no meio da lavagem dos porcos, decide voltar. E aí ele fala: não, vou voltar, os trabalhadores do meu pai têm pão com fartura e eu estou aqui passando fome. Eu vou voltar e vou falar para o meu pai: pai, pequei contra ti, contra o céu, não sou mais digno de ser chamado teu filho, me aceita como um dos seus empregados. Aí ele se levanta e faz o caminho de volta. E aí Jesus fala que o pai o avista de longe o pai vê ele vindo. Aí eu creio que aquela audiência pensou: é agora que vai começar a ação, agora que vai começar a pancadaria desse filme. Agora esse pai vai sair correndo, vai dar uma voadora no peito dele, assim, ó, pá, e já vai colocar o pé no peito dele, assim, começar a apontar para ele, falar: seu desgraçado, você desonrou a gente, dá tapa na cara, assim, ó, pede para sair. Tá. E aí, Jesus fala assim, e o pai o avistou de longe, correu na direção dele, os caras estavam esperando, e pulou no pescoço dele, o abraçou e o beijou. Eu acho que aquela audiência falou: mentira, pai não faz isso, cara.
E Jesus estava dizendo, mas esse pai é diferente do seu pai. Esse pai é diferente, cara. Ele manda colocar uma capa no menino, ele manda pôr sandália, ele manda... E aí vem a parte mais escandalosa de todas. Porque quanto tempo esse menino ficou fora? Quanto tempo ele ficou fazendo tudo errado? Eu chutaria, para gastar 1/3 da fortuna do pai, eu chutaria que ele ficou fora uns 3 anos. 3 anos, vamos imaginar, 3 anos fazendo tudo errado, se envolvendo com prostituição, gente. Gastou tudo do pai, desonrou o pai com o emprego que arrumou, voltou sujo, 3 anos. E aí ele volta e depois de 2 ou 3 horas, ele está dentro de uma festa sendo celebrada para ele. Seu pai é assim? Uma festa. Mandou matar o maior bezerro. Provavelmente, porque quando você matava o maior bezerro, era muita carne, gente. E não tinha freezer na época. Ou seja, era uma festa para a comunidade toda. Provavelmente a comunidade inteira estava dentro da fazenda, lá dentro do salão de festas, e ela diz que tinha música e dança. Os caras celebrando a vida do menino que ficou 3 anos fazendo tudo errado. Que pai é esse? Você lembra quando você chegava em casa com o boletim escolar? Que seu pai tinha que assinar? Você chegava para ele e falava, pai, você esperava um momento que ele tivesse, tipo, o time dele ganhou. Aí seu pai falava assim, faz o seguinte, vai no mercado, compra picanha, vamos dar uma festa para esse menino aqui. E chama um DJ também, que eu quero música e dança. Nós vamos celebrar a vida dele. Seu pai é assim? Eu lembro que quando eu era pré-adolescente, minha mãe, na verdade, comprou todos os materiais escolares para mim, né? E aí comprou lá todo o material escolar, tudo bonitinho, tudo novinho, escrito meu nome e tal. Aí eu fui para a escola. Aí, eu não lembro o que aconteceu, mas no primeiro mês, eu perdi todos os lápis de cor. Todos. Eu não lembro porquê, eu não lembro o que eu fazia. Só sei que eu perdi todos. Aí, cheguei minha mãe e falei, mãe, eu perdi todos os lápis de cor, mãe. E estou precisando para as atividades lá, a senhora não compra outra caixa para mim? O que ela fez? Contou para o meu pai. Sem necessidade nenhuma. Ela tem autonomia, ela podia ir lá comprar para mim. Aí, meu pai chegou para mim e falou, Douglas, eu vou comprar outra caixa de lápis de cor. Mas se você perder, você vai apanhar. Eu falei, tá certo, justo. Aí ele foi lá, comprou outra caixa de lápis de cor para mim. Aí comecei lá na escola a usar tal, não sei o que eu fiz, perdi todos. Alguém me roubava naquela escola, não é possível. Perdi todos os lápis de cor. Aí cheguei minha mãe e falei, mãe, tem misericórdia de mim. Não fala pro pai, mãe, mas eu perdi os lápis de cor, precisava de outra caixa. O que ela fez? Contou pro pai. Aí um dia eu estava lá tomando banho, tranquilo, louvando ao Senhor, adorando. Terminei, me enxuguei, coloquei a toalha ao redor da cintura. Quando eu fui sair, meu pai estava na porta. Me esperando. Olha isso, gente. Me esperando. Aí eu fui sair, ele falou, não, entra aí. Fechou a porta, foi tirando o cinta. Aí eu falei para ele, o que é isso? Tira essa toalha aí. Eu falei, deixa eu pôr um moletom, né, cara? Deixa eu pôr uma calça jeans, um reforço. Aí ele pegou, tirou o cinto e me deu 12 cintadas, uma para cada cor. Você não imagina a minha alegria de não ter aquelas caixas de 36 cores, com amarelo limão, com verde água. Cara, a minha pergunta para vocês é, que pai é esse? Que pai é esse, cara? Deixa eu dizer uma coisa, Deus é pai, cara. Mas não é igual ao nosso pai, cara. Ele é um outro tipo de pai que eu não sei nem se cabe na nossa cabeça, cara. Uma festa para esse menino. Sabe,
Ele está no meio da festa e ele não encontra o filho mais velho dele. Ele está na festa que ele está dando, ele está patrocinando, e está a comunidade inteira lá na fazenda, mas tem um que não quer entrar na festa, o primogênito dele. Sabe o que ele faz? Ele sai, cara, da festa dele para ir atrás desse menino. E ele chega lá fora e o menino está lá emburrado no canto assim. Ele fala: filho, vamos entrar. Ele: mas todos esses anos eu trabalho para o Senhor como um escravo, o Senhor nunca me deu nenhum cabrito para celebrar com os meus amigos, e blá blá blá, e não sei o quê, e esse seu filho que fez tudo errado, e agora volta, o Senhor matou o bezerro para ele, eu gostava tanto daquele bezerro. E aí você pensa: nossa, agora esse pai vai esculachar ele, falando: não, você não se importa comigo, e o dia que eu morrer, e não sei o quê. Aí sabe o que ele fala, cara? No original, ele fala, porque se ele ali fala filho, vamos entrar, mas no original é filhinho. Cara, que pai é esse? Filhinho, vamos entrar. Esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Filhinho, vamos entrar. Esse é o nosso pai, cara, que é rico em misericórdia, é rico em paciência, e que está aguardando você entrar, cara. Talvez essa seja a noite que ele está mais uma vez dizendo: filhinho, vamos entrar, filho. Filhinho, vamos entrar. Filhinho, eu estou dando uma festa lá dentro, filho. A graça está patrocinando uma festa. Vamos entrar, filhinho. Quem é Deus? Diga comigo: papai. Segunda coisa que Jesus vem redefinir através desse texto é: o que é santidade? Perdão, o que é pecado? E para aquele pessoal que estava ouvindo Jesus, eles entendiam que pecado era desobedecer uma das 613 leis. Então eles tinham aquela lista gigantesca de leis, e eles pensavam: desobedecer uma das leis é pecado. Então isso é pecar. E aí Jesus vem e dá um nó na cabeça. Por quê? Porque eles sabiam que pecado é o que faz separação entre nós e Deus. É o que separa a gente do Pai, é o pecado. E aí era muito óbvio que o mais novo estava em pecado, porque ele foi para longe do pai, e ele se envolveu com todo tipo de coisa errada. Agora, o problema é quando você chega no mais velho, que é óbvio, Jesus deixa muito claro que o mais velho também estava longe de Deus, que aquele menino também estava longe do pai, só que ele coloca uma frase na boca do mais velho que complica toda a nossa teologia. Porque o mais velho diz assim para o pai: eu nunca desobedeci uma ordem tua. E o pai não o repreende. O pai não fala assim: não, você não lembra aquele dia? Não, o pai aceita essa afirmação. Aquele menino era irrepreensível. E a pergunta é: como alguém que não desobedeceu a ordem de Deus pode estar em pecado? Como alguém que está fazendo tudo certo pode estar longe do pai? O que é pecado? E eu queria aprofundar com vocês o que é pecado. Pecado é mais do que desobedecer uma lista de regras. O que é pecado, gente? Pecado é mais do que um ato externo. O que é pecado aqui dentro? E eu queria que você escrevesse isso no seu coração. Gravasse isso para sempre, cara. Pecado é não amar o Pai acima de todas as coisas. Grava isso no seu coração. Pecado é não amar o Pai acima de todas as coisas. O mais novo estava em pecado, sabe por quê? Porque ele amava mais as coisas do Pai do que o Pai. O mais novo, para colocar a mão nas coisas do Pai, ele fingia que o Pai não existia. Ele amava mais as coisas do Pai do que o Pai. E o mais velho? O mais velho estava em pecado porque ele amava mais as coisas do Pai do que o pai. É muito óbvio que o mais velho não amava aquele pai. Por quê? Porque quando você ama alguém, você se alegra com aquilo que aquela pessoa se alegra. O coração do pai estava disparado naquele dia, porque ele estava feliz da vida porque o filho dele voltou, e aquele menino não conseguia se alegrar com a alegria do pai, porque ele não amava aquele pai.
Ele amava as coisas do Pai. Você pode ver que na verdade ele está bravo por duas coisas. Por causa daquele bezerro. Como assim o Senhor matou o maior bezerro? E por causa de um cabrito. Todos os anos eu tenho trabalhado, o Senhor nunca me deu um cabrito. Ele não está nem aí se o coração do Pai está alegre ou se o coração do Pai está triste. Ele quer as coisas do Pai. Os dois querem as coisas, amam mais as coisas do Pai do que o Pai. Só que cada um achou uma estratégia diferente para pôr a mão nas coisas do Pai. O mais novo, ele achou a estratégia da maldade. Ele finge que Deus não existe, eu vou viver minha vida no mundão e eu vou curtir os prazeres que Deus está proporcionando. Eu vou curtir as bênçãos de Deus, fingindo que Ele não existe e vivendo minha vida. Agora, o mais velho achou uma outra estratégia. O mais velho pensou assim, sabe o que eu vou fazer? Eu vou obedecer tudo que o Pai manda. Eu vou obedecer todas as regras. E aí no final, eu posso apontar o dedo na cara dele e falar, o Senhor me deve um cabrito. O mais novo se perdeu na sua maldade. O mais velho se perdeu na sua bondade. O mais novo tentou pôr as mãos nas coisas de Deus, fingindo que Ele não existia. O mais velho tentou manipular Deus com a sua santidade. Pecado é não amar o Pai acima de todas as coisas, cara. Você pode estar obedecendo a regra que for. Se você não ama o Pai acima de todas as coisas, você está em pecado, cara. Terceiro, o que é salvação? O que é salvação? E aquela audiência entendia salvação como se esforçar para obedecer aquelas regras, porque um dia você ia estar diante desse juiz, e esse juiz ia falar inocente ou culpado com base na sua obediência àquela lista de regras, as leis. Então, aquele pessoal, os mestres da lei, os fariseus, eles estavam se esforçando para obedecer aquelas regras. É por isso que eles tinham tanta raiva dos pecadores, porque quando você está se esforçando, dá raiva de quem não está se esforçando, não é verdade? Você está no culto aqui, você chega em casa, você abre o Instagram, a sua amiga foi na balada. Ah, que raiva. Eu me esforçando lá no culto e ela foi na balada. Porque quando você está se esforçando, dá raiva de quem não está se esforçando, não é verdade? Fala que é verdade, pode falar que é verdade. Eles entendiam que era esse esforço de obedecer aquelas regras. E esses pecadores não estão se esforçando. E aí Jesus vem e muda tudo. Por quê? Porque Jesus revela através dessa história que salvação não é uma ideia nossa, salvação é uma ideia de Deus, salvação não é um esforço nosso, salvação é um esforço do Pai em nossa direção. Salvação não é uma iniciativa tua, salvação é uma iniciativa de Deus. Foi Ele que correu em direção ao mais novo, e foi Ele que saiu da festa atrás do mais velho. É Ele que nos acha, não é a gente que achou Ele. Se você está aqui hoje, é porque Deus achou você e atraiu você com cordas de amor para este lugar. Salvação é uma ideia do Pai e não nossa. É por isso que não tem ninguém aqui que pode bater no peito e se gloriar. Eu sou salvo porque eu sou top. Não, você é salvo porque Ele é bom e Ele achou você, cara. Porque Ele saiu da festa dele e veio atrás de você. É por isso que você está salvo. Porque salvação é uma ideia do Pai. Gente, nós não somos melhor do que ninguém que está lá fora. Nós não somos melhor do que ninguém que está no mundo. Ninguém, nós não somos melhor. Nós não somos mais esforçados, ou nós não fizemos coisas a mais. Simplesmente Ele nos achou, cara. Ele nos encontrou. É graça dele você está aqui. Você pensa que você achou Deus, foi Deus que te achou, cara. Foi Ele que te atraiu. Sabe, às vezes a gente tem um costume que é normal, e eu nem estou falando que a gente tem que mudar, mas a gente termina dizendo assim, quem gostaria de aceitar Jesus aqui hoje? E na verdade, a gente teria que perguntar assim, Jesus, quem que o Senhor quer aceitar aqui hoje? Aquele de azul ali, levanta a mão, se o Senhor quer aceitar ele. Aquela de preto ali, levanta a mão se o Senhor quer aceitar ela. Porque na verdade, salvação
é uma ideia dele, cara, a nosso respeito. Sabe qual é a diferença da mulher mais piedosa que tem aqui hoje para a prostituta mais promíscua dessa cidade? Nenhuma. É que Deus achou ela. É que Deus veio ao encontro dessa que está aqui. E toda a santidade dela não é mérito dela, é mérito do Espírito que habita dentro dela, cara. Por isso que a nossa oração tem que ser: Pai, acha eles, Pai. Pai, acha o meu gerente. Pai, acha a minha mãe. Pai, acha os meus primos. Pai, acha a minha irmã. Pai, acha o meu pai. Pai, acha os meus filhos. Pai, acha os meus empregados. Pai, acha o meu chefe. Pai, acha eles como um dia o Senhor me achou. Pai, sai da festa e vai atrás dele como um dia o Senhor veio atrás de mim. Pai, acha eles. Porque nós só estamos aqui porque Ele nos achou, cara. Salvação é uma ideia do Pai e não nossa. Segundo, que Jesus revela sobre salvação, que para ser salvo, é essa grande corrida do Pai em sua direção. O Pai corre na sua direção, você está sujo, Ele pula no seu pescoço, te beija, mas tem um passo seu, chamado arrependimento. Quando o Pai vai de braços abertos, dizendo: eu te aceito de volta, tem um passo seu chamado arrependimento. O mais novo, ele tinha que se arrepender de uma lista de coisas erradas que ele fez. O mais novo tinha que abrir uma lista de coisas erradas e dizer para o pai: Pai, pequei contra ti, contra o céu, não sou mais digno de ser chamado teu filho, me perdoa por isso. Ele tinha uma lista gigantesca para falar para o pai, e talvez essa seja a sua lista hoje aqui. Talvez hoje você veio aqui com essa lista. Eu tenho uma lista de coisas erradas para te apresentar a Deus, que eu preciso me arrepender. Mas se arrepender dessa lista de coisas erradas, a gente já é especialista, essa é a verdade. Agora, a pergunta é: como que o mais velho se arrepende? Se ele tem uma lista de coisas certas que ele fez. Como o mais velho se arrepende se a fala dele é: eu nunca desobedeci uma ordem tua? Só que ele precisa se arrepender. A lista de coisas erradas, a gente sabe como se arrepender. A pergunta dessa noite é: como é que eu me arrependo de uma lista de coisas certas? A lista de coisas ruins que a gente fez, a gente sabe se arrepender. A pergunta hoje é: como eu me arrependo de uma lista de coisas boas? Se na minha lista está lá oração, jejum, leitura bíblica, curso de teologia, frequento a igreja toda semana, vou na célula, discipulo, como é que eu me arrependo dessa lista maravilhosa que eu tenho? Dizimo, oferto. Porque ser cristão, gente, é muito mais profundo do que a gente imagina. Ser cristão é aquela pessoa que se arrepende da lista de coisas erradas que faz, mas também se arrepende da lista de coisas certas que fez com a motivação errada por trás. Presta atenção aqui agora. Talvez você não venha no altar hoje para se arrepender de pecados que você cometeu, que são óbvios. Talvez você precisa vir diante do altar e se arrepender de um jejum que você fez. Porque não foi por amor a Deus, foi para ter as coisas de Deus. Era a coisa certa, com a motivação errada por trás. Talvez você precisa vir diante do altar e falar: Senhor, me arrependo do dízimo que eu dei. Porque não foi por amor a Ti, foi para ter as Tuas coisas que eu dei aquele dízimo. Senhor, eu quero me arrepender de umas ofertas que eu dei, porque não foi porque eu te amo acima de todas as coisas e quero ver essa casa aberta te adorando. Eu dei aquela oferta porque eu quero as suas coisas, Pai. Senhor, eu preciso me arrepender de umas campanhas de oração que eu fiz, porque não foi porque eu sou apaixonado por Ti, foi porque eu quero as suas coisas, Pai. É necessário arrependimento, cara, da lista de coisas erradas e da lista de coisas certas que você fez com a motivação errada por trás. E por último, Jesus revela o que é santidade. O que é santidade, gente? Sabe, talvez a grande pergunta é: como andar em santidade? A grande dúvida é: como é que esse menino volta agora e anda em santidade? Como é que esse menino volta agora e anda em retidão? Não volta porque ele estava vivendo. Como andar em santidade? E a gente já tentou várias fórmulas na igreja, cara. Essa é a verdade. A gente tentou um monte de jeito. A gente pensou assim: olha, para a galera andar em santidade, a gente precisa, sabe fazer o quê? Enfatizar a lei. Vamos falar da lei.
E aí a galera vai andar em santidade. Aí a gente pregava sobre a lei. A lei, a lei, a lei, a lei. Isso é pecado, isso é pecado. Tema do mês, isso é pecado. E aí a gente fazia uma série sobre tudo que era pecado, tudo que era errado. E a gente tentou de todas as formas. Funcionou? Não. Aí a gente pensou assim, já sei, vamos pregar sobre o inferno. Vamos pregar sobre o inferno, a galera vai ficar morrendo de medo e vai andar em santidade. Aí a gente fez pregação sobre o inferno, livro sobre o inferno, filme sobre o inferno, e séries sobre o inferno, e não sei o que sobre o inferno, e o inferno, o inferno, o inferno, e tem pastor que foi 7 vezes no inferno, voltou e contou pra gente como é que era. Funcionou? Não! Aí a gente pensou, mas o inferno é muito ruim, né? Vamos pregar sobre o céu. Se a galera souber o que é o céu, elas vão andar em santidade. Aí a gente fez tudo sobre o céu, e o menino do céu, e o filme do céu, e o livro do céu, e ruas de ouro, e morada, e mansões celestiais preparadas para você. Está tudo te aguardando. Funcionou? Não. Porque todo mundo aqui sabe sobre a lei, acredita no inferno, acredita no céu, e não está andando em santidade. Porque isso não tem poder para me fazer andar em santidade. E aí Jesus revela nessa história que só tem uma coisa que é poderosa o suficiente para me fazer andar em santidade. Só tem uma coisa que consegue fazer eu vencer o pecado, apenas uma. E eu quero te mostrar isso hoje. Que a partir dessa noite você vai andar em santidade, cara. Porque só tem uma coisa que te faz andar em santidade. Jesus revela nessa história que a única coisa que nos faz vencer o pecado se chama a graça do Pai. O que nos sustenta em santidade não é saber a lei, não é crer no céu e não é crer no inferno. O que nos sustenta em santidade é a graça do Pai. E eu queria encerrar te explicando isso. Eu fico imaginando, sabe o quê? Esse menino. Porque assim, quando ele voltou, ele tinha uma estratégia, esse menino. Olha qual era a estratégia dele. Ele tinha uma apresentação, né? Ele pensou lá assim, ó, quando eu chegar diante do meu pai, eu vou falar, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, me aceita como um dos seus empregados, é a palavra. Não é escravos, é empregados. Por quê? Porque o que ele queria fazer? Ele queria trabalhar para o pai, para pagar o pai. Você está entendendo? O que ele pensou? Dei tanta mancada com meu pai, eu pequei tanto, que agora o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar para ele, e aí o salário que eu receber eu vou pagar ele. Entendeu? Vou restituir o que eu fiz. E gente, é a estratégia de uma galera dentro da igreja. Ele acredita que ele deu tanta mancada com Deus, que ele quer agora trabalhar para Deus. Pastor, onde eu posso servir? O que eu posso fazer? Eu quero estar todo dia. Aí eu leio 10 capítulos da Bíblia por dia. Eu estou fazendo jejum. Eu estou fazendo... Porque ele voltou e ele acha que ele tem que pagar o pai. Mas deixa eu te falar uma coisa. A sua dívida é impagável. O que você deve para o pai não tem como pagar. Porque não dá para voltar o tempo que você fez o pai perder. É impagável. Então deixa eu já te adiantar uma coisa. Não dá para pagar a Deus. Ponto final. E Jesus terminou na cruz com os braços abertos, e a última frase que ele disse foi: está pago. A sua dívida está paga. Ele pagou a sua dívida. Então não vem para cá tentando pagar a Deus. Não dá. E já está tudo pago. Eu fico imaginando esse menino, o dia depois da festa. Imagina comigo, o dia depois da festa. A festa terminou, foi todo mundo embora, o DJ foi embora, acabou a dança. E aí esse menino foi dormir. E aí ele acorda no dia seguinte. Imagina essa cena. Esse menino acordando no dia seguinte. E aí de repente ele abre o olho, ele olha para um teto que ele não merece. E aí ele olha para um pijama que ele não merece, cara. E ele olha para uma cama que ele não merece. E aí de repente ele levanta e vai para a cozinha e tem uma mesa que ele não merece. E tem um pedaço de pão lá que ele não merece. E tem uma manteiga que ele não merece. E um copo de café que ele não merece. E de repente entra um pai que ele não merece. E esse pai entra na cozinha e fala: e aí, filho, dormiu bem? Ele fala: pai, fazia muito tempo que eu não dormia desse jeito. E aí o pai fala assim: filho, agora que você está de volta,
posso te pedir um favor? Filho, você pode fazer tal coisa para mim? E aí ele recebe uma ordem do pai. Ele olha para a cama, ele olha para o pijama, ele olha para o pão, ele lembra da festa. E a resposta dele é: pai, como que eu poderia dizer não para o Senhor? Diante de tudo que o Senhor fez por mim. Presta atenção aqui. O que vai mover esse menino em andar em retidão com o pai, não é medo da lei, não é medo da punição, não é querendo um benefício, é o que ele já recebeu. A graça que ele recebeu era tão violenta que constrangeria ele a andar em obediência ao pai, porque toda vez que o pai pedisse alguma coisa, ele lembrava do que o pai fez e fala: pai, como que eu falaria não para o Senhor, pai, diante de tudo que o Senhor fez por mim? O único jeito de andar em santidade é se você tiver um encontro com a graça violenta do pai, cara. O único jeito é se você compreender o tamanho da sua dívida e entender o tamanho do perdão que o pai está te dando, e que quando você se arrepende está rolando uma festa no céu por causa de você. Quando você entende o tamanho do amor que ele tem por você, você olha para ele e fala: pai, como que eu vou falar não para o Senhor? Filho, você pode parar de fazer tal coisa? Pai, como que eu vou falar não para o Senhor? Filho, você pode ajudar essa comunidade financeiramente? Pai, como é que eu vou falar não para o Senhor? O Senhor deu o seu filho para morrer por mim. O que é um dízimo? O que nos faz andar em retidão, gente, é ter um encontro com o amor do Pai. Eu encerro contando uma história para você. Eu tenho um amigo aqui do Rio de Janeiro, pastor Paulo Lima, que foi ministrar lá na minha igreja, né? Lá em Bragança. E aí quando ele estava indo lá, ele pediu se eu não filmava a mensagem para ele. Aí eu preparei o pessoal da filmagem, o pessoal filmou a mensagem dele. Aí ele me ligou depois, falou: Douglas, né? Ele veio embora tal, e aqui do Rio ele me ligou: Douglas, tem como se fazer um DVD para mim dessa mensagem? Porque ele sabia que eu trabalhava com arte, né? Fazendo capa de DVD e tal. Eu falei: claro, pastor, vou fazer para o senhor. E ele é muito amigo, né? E eu ia fazer para ele de graça, na faixa. E aí eu anotei lá, eu tenho aquelas listas de afazeres, aí eu anotei lá: DVD do pastor Paulo Lima. E aí eu estava fazendo as minhas coisas no meu serviço, e fazendo minha listinha lá, e estava chegando a vez do DVD do pastor Paulo Lima. E de repente, quando estava chegando a vez de eu fazer o DVD, meu pai entrava, eu trabalhava com meu pai, ele falava: Douglas, eu preciso de um negócio urgente, anota aí, faz não sei o que para mim, liga para não sei quem, faz não sei o que lá. E aí eu enchia a minha lista, e o DVD do pastor Paulo Lima ia para baixo. Aí ele me mandava mensagem no WhatsApp: e aí, Douglas, fez a capa aí para mim? Aí eu mandava para ele: poxa, pastor, desculpa, meu pai pediu para eu fazer não sei o que lá para ele, não deu para eu fazer, me perdoa. Ele: não, então semana que vem você faz para mim. Eu falo: beleza. Aí chegava na semana seguinte, aparecia um monte de coisa para fazer, e coisa urgente, coisa que envolvia o financeiro e tal, e eu falava: meu Deus, não deu para fazer o DVD. Aí o pastor mandava mensagem: ô Douglas, manda a capa aí para eu ver, só para eu me inspirar. Eu falava: pastor, me perdoa, não consegui fazer ainda e tal. E eu já não tinha mais desculpa para dar para ele. Quando ele mandava mensagem, eu já nem abria para não ficar azulzinho, sabe? Você faz isso também, né? Você leu aqui na tela, mas não abriu. Aí, o que aconteceu? O pastor Paulo Lima descobriu que eu ia pregar aqui no Rio de Janeiro. Eu ia pregar lá na igreja do Silas Filho. Aí ele descobriu que eu ia pregar aqui, ele me ligou e falou: Douglas, estou vendo aqui na sua agenda que você vai pregar aqui no Rio, tal data. Faz o seguinte, Douglas, compra a passagem uns dias antes e você vem ficar no meu apartamento que eu tenho na frente da praia. Acho que é no Recreio. É no Recreio, Val? No Recreio. Você vai ficar ali no apartamento aí na frente da praia, apartamento lindo, Douglas, vem. Aí eu comprei, eu, a Val, as crianças, compramos a passagem para vir ficar um tempo no apartamento dele. Aí, chegamos no aeroporto, né? Ele foi buscar a gente no aeroporto, ele e a esposa dele, a Cláudia. Aí chegou no aeroporto, cara, eu desci do avião, tal, encontrei com eles, eles estavam com 2 presentes, para Luiz e para o Davi.
No meio do aeroporto, eles dando presente pra Luísa, pro Davi, assim, ó, e eu só lembrando DVD aqui, assim. Poxa, DVD, cara. Não fiz um DVD pra ele. Aí, os dois abriram, tal, né, o presente. Obrigado, tio Paulinho, não sei o que e tal. Aí, fomos almoçar. Fomos almoçar num restaurante gostoso, lá no Rio, tal. Chegou no final, ele pagou a conta. E eu só lembrando DVD aqui, assim. Meu Deus do céu, DVD. Aí ele levou a gente para conhecer o Rio de Janeiro, levou a gente lá nos pontos turísticos e tal. E a gente conheceu tudo, ficou andando com a gente o dia inteiro. Aí levou a gente para o apartamento. Chegando no apartamento, gente, sabe quando alguém compra um apartamento como investimento? Compra na planta e aí constrói lá, e ele não usava o apartamento. Ele mora lá perto do Maracanã e ele tinha lá o apartamento como investimento. Ficava parado o apartamento. Ele ia lá, cara, 1, 2 vezes no ano. Quando eu cheguei lá, ele tinha comprado alguns móveis para a gente ficar. Eu já fiquei, cara, não precisava, pastor. Aí quando eu cheguei lá, ele tinha instalado internet no apartamento. E ele ia pagar todo mês aquela internet, para eu usar 4 dias. Eu falei, pastor, não precisava. Ele tinha instalado televisão a cabo com todos os canais, cara. Eu falei, pastor, ele, não, as crianças têm que assistir desenho, né, nesse tempo livre. Eu falei, é mesmo, senão elas vão morrer, né? Não precisava, pastor. Se não bastasse, gente, o pastor Paulo Lima aparecia no apartamento todo dia 9 da manhã e fazia café da manhã para a gente. Ele levava pão doce, pão salgado, ele fez mandioca, aí fazia tapioca, fazia tudo, cara. Era uma mesa assim, farta. Eu falava, meu Deus do céu, o que ele está fazendo? Aí levava nós à praia. Ficava na praia com a gente, fazendo castelinho de areia com as crianças. E o pastor Paulo Lima, gente, é um empresário. Ele tem uma empresa de ar-condicionado. Ele cuida dos ar-condicionados da Rede Globo. E ele abriu mão durante a semana da empresa dele para ficar levando a gente na praia. Levou a gente no cinema. Levou eu para pregar. Ficou na banca de material para mim, cara. Eu lembro que no último dia ele levou a gente embora no aeroporto. Aí eu falei, pastor, pode me deixar no desembarque aqui? Ele, não, eu vou estacionar. Estacionou e entrou comigo lá no aeroporto. Ficou na fila do check-in comigo, até eu fazer o check-in. Tomou mais um café comigo lá. Gente, o pastor Paulo Lima só me largou na hora que eu entrei naquele portão que fica um guarda, só quem tem passagem pode entrar, sabe? Foi a única hora que ele me largou, porque não dava para ele entrar. Ainda ficou lá fora assim, ó. Até eu sumir. Eu lembro que eu fui embora, eu e a Val, a gente chegou no saguão lá, onde você fica aguardando para entrar no avião, a gente sentou e falou, cara, o que é isso? A expressão que a gente usou foi, nós estamos saindo daqui encharcados de amor, cara. Nós estamos saindo daqui ensopados de amor, nós estamos saindo daqui constrangidos. Como alguém consegue amar tanto a gente assim? E aí eu fui embora, voltei para casa e tal. E eu lembro que segunda-feira eu estou trabalhando, toco o meu WhatsApp. Pastor Paulo Lima. Aí eu lembro até hoje a mensagem dele assim. Estava assim, ó Douglas, será que dá para fazer aquele DVD para mim? Aí eu te pergunto, você acha que eu fiz? No mesmo dia, cara. E aqui eu encerro com vocês. Naquele dia, a minha lista de prioridades mudou. Naquele dia eu não queria fazer o que era urgente. E eu não queria fazer o que dava dinheiro. E eu não queria fazer a minha vontade. Naquele dia o topo da minha lista era fazer a vontade daquele que me amou primeiro. Tinha alguma coisa na minha lista daquele que me amou. E foi um amor tão violento que ele virou prioridade na minha lista. Presta atenção aqui. O seu problema em andar em santidade não é porque você não sabe a lei, e não é porque você não sabe do inferno, e não é porque você não sabe do céu. O problema de andar em santidade é porque você ainda não entendeu o quão apaixonado por você Deus é, cara. O quanto que ele te encharca de amor. O quanto que você foi encharcado pelo sangue do filho dele, cara. Não foi um apartamento na praia que ele te deu. Ele preparou um lugar no reino de Deus para você eternamente, cara.
Ele não gastou alguns reais com você, foi o filho dele que ele deu por você, cara. Quando você compreender o quão amado você é por Deus, e você entender que é esse Deus que está te mandando os mandamentos, você é constrangido a obedecer. Você olha para a cruz e fala: Pai, como que eu vou falar não para o Senhor? Você olha para a sua vida que você não merece nada, e você fala: Pai, como eu vou falar não para o Senhor? A única coisa capaz de nos fazer andar em santidade é a graça do papai, cara. Ele te aceitou de volta.